Já se sentiu desprezado, como se sua existência e suas conquistas não fossem reconhecidas? Como se o mundo, ou até mesmo algumas pessoas ao seu redor, tivessem virado as costas para você, deixando-o à margem? Isso pode doer profundamente, mas quero que saiba, a história não termina aqui. O plano divino que se desenha para você é muito maior do que qualquer julgamento humano ou rejeição que você tenha enfrentado. Neste momento, você pode se perguntar: como é possível acreditar que algo bom pode vir disso? A resposta é simples, mas poderosa. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele usa as situações que mais nos desafiam para nos moldar, para nos fortalecer e muitas vezes para nos levar a algo muito além do que poderíamos imaginar. O desprezo e a dor que você sentiu não são o fim da sua história. São parte de um processo maior, onde a sua verdadeira força e o seu verdadeiro potencial começam a se revelar. Hoje, vamos falar sobre isso. Vamos entender como, mesmo diante do desprezo e da rejeição, o plano de Deus já está em ação. E mais importante, vamos compreender que quem te desprezou vai se arrepender, não por vingança, mas porque o que está por vir em sua vida será algo tão grandioso que nem o mais cético poderá ignorar. Se você está se sentindo só, desvalorizado ou até mesmo perdido em meio a tanto julgamento, fique atento. Este vídeo é para você. Está na hora de reverter essa história, de dar a volta por cima e mostrar não para o mundo, mas para você mesmo, que a força divina nunca falha. A sensação de ser ignorado ou desvalorizado é uma das mais dolorosas que podemos experimentar. E muitas vezes, isso vem de pessoas que você mais esperava apoio. Amigos, familiares ou até colegas de trabalho que em algum momento pareciam acreditar em seu potencial, mas de repente viraram as costas. Quando isso acontece, a dor é inevitável. Parece que todo o esforço, todo o amor que você deu foi desperdiçado, e por um instante, você pode até começar a acreditar que não vale a pena continuar tentando. Mas aqui está uma verdade fundamental que você precisa entender. O desprezo humano não define o seu valor. O que o mundo vê como falha, Deus vê como oportunidade. O que as pessoas ignoram, Ele já escolheu. O que para muitos parece um fim, para Deus é apenas o começo de uma nova jornada. Uma jornada de transformação que, muitas vezes, só pode acontecer quando estamos diante da adversidade. Parece contraditório, não? Como algo bom pode surgir da rejeição, da dor e do desprezo? A resposta está em entender que, para Deus, a jornada não é linear. Ele não olha para a sua vida com os olhos humanos, limitados por falhas e expectativas. Ele vê o seu coração, a sua essência, e conhece o caminho que você precisa trilhar para alcançar o seu verdadeiro propósito. Muitas vezes, esse caminho passa por momentos difíceis, mas são justamente esses momentos que nos preparam para a grandiosidade que está por vir. Se você olhar para a vida de grandes figuras espirituais e até de pessoas comuns que superaram adversidades, verá que a dor do desprezo e da rejeição foi o que as moldou. Jesus, por exemplo, foi rejeitado, traído e negado. Mas isso não o impediu de cumprir seu propósito maior. E isso não é uma coincidência. O sofrimento, quando aceito com fé e perseverança, é um campo fértil para o crescimento espiritual e pessoal. Quando você é desprezado, é como se as portas do mundo se fechassem. Mas no plano de Deus, essas portas são, na verdade, um convite para que você busque dentro de si a força que nem sabia que tinha. A sua dor, o seu lamento, são como sementes plantadas no solo da sua alma. E com o tempo, essas sementes germinam, crescem e, eventualmente, florescem de uma maneira que você jamais imaginaria. Lembre-se, o desprezo de hoje não é o reflexo do seu futuro. O que as pessoas não viram em você agora, Deus já viu. E é esse olhar divino que importa. Você já parou para pensar no quanto é difícil para alguns perceberem o que você carrega dentro de si, a força que está em sua essência, mas que ainda não foi reconhecida pelos outros? Quando o mundo te rejeita, muitas vezes é porque ele não está preparado para aquilo que você está prestes a se tornar. E é nesse momento de rejeição que o plano divino começa a se intensificar, começando a abrir os caminhos para a verdadeira revelação do seu propósito. Por isso, ao invés de se deixar consumir pela dor,
Pense no que ela pode estar te ensinando. Pense em como ela está te preparando para algo maior, algo que, no momento certo, vai fazer com que aqueles que te desprezaram vejam a sua verdadeira luz. Esse é o primeiro passo para entender que quem te desprezou vai se arrepender. Deus tem um propósito divino para você, e isso vai se manifestar de formas que você não pode controlar, mas com certeza vai sentir. Quando nos sentimos desprezados, muitas vezes a dor vem acompanhada de um questionamento. Por que eu? Por que comigo? E esse questionamento é natural, é humano. Afinal, todos nós buscamos aceitação e reconhecimento, especialmente daqueles que mais importam para nós. Porém, é nesse momento de incerteza que a sabedoria espiritual entra em cena. Porque ao invés de se perder na dúvida e no sofrimento, a verdadeira força nasce quando nos perguntamos: o que isso está me ensinando? Este é o momento da transformação, o ponto crucial onde podemos escolher a direção que tomamos. É comum, ao nos sentirmos rejeitados, tentarmos desesperadamente mudar para agradar os outros. Mas o que realmente acontece quando você faz isso? Você perde a sua essência. Você começa a se ajustar à expectativa do mundo e não àquilo que você foi chamado a ser. Quando, na realidade, Deus não quer que você se molde ao que os outros esperam de você. Ele quer que você seja exatamente quem você nasceu para ser. O desprezo pode nos forçar a uma reflexão profunda. Pode nos fazer olhar para dentro e perceber que há partes de nós que precisam ser curadas, aprimoradas e fortalecidas. Mas também é nesse momento de introspecção que você começa a perceber algo vital. Quem te rejeitou não conhece o seu valor verdadeiro. Eles não conseguem ver a grandeza que está sendo moldada dentro de você. E o plano divino, por mais invisível que seja aos olhos humanos, já está em ação para te levar ao lugar que você realmente merece. A dor da rejeição, se bem compreendida, se transforma em combustível. Quando você se encontra à margem é quando mais sente a necessidade de buscar algo além, de encontrar em Deus a resposta para a angústia e a insegurança. E acredite, Deus sempre te oferece essa resposta. Não da maneira como você espera, mas sim de uma forma que te prepara para algo muito maior. Ele está abrindo portas que, no momento certo, te levarão aonde os outros jamais imaginaram que você poderia chegar. Eu sei que, às vezes, quando o desprezo é muito intenso, a tentação de querer provar algo para as outras pessoas é grande. Queremos mostrar para o mundo que somos capazes, que somos valiosos, e, ao fazermos isso, muitas vezes caímos na armadilha do ego. Mas lembre-se, não é sobre o que você precisa provar para os outros. É sobre o que Deus já sabe a seu respeito. Ele já conhece o seu coração. E esse é o único julgamento que importa. Agora, olhe para a sua vida e perceba que, mesmo nas situações de rejeição, Deus está trabalhando em você. Ele está criando em você uma resiliência que não pode ser destruída. Ele está te preparando para algo grandioso, para uma missão maior que exige que você seja forte, fiel e inabalável. Quando as pessoas te desprezam, não olhe para isso como um sinal de que você não é bom o suficiente. Pelo contrário, veja isso como um indicativo de que o que você carrega dentro de si é tão poderoso que nem todos estão prontos para reconhecê-lo ainda. Deus está te moldando para algo que vai além da compreensão humana, algo que vai brilhar de uma forma que até aqueles que te rejeitaram serão forçados a reconhecer. E então, quem te desprezou vai se arrepender, mas não porque você vai tentar forçar isso. Não é sobre vingança ou desejo de mostrar que estavam errados. É sobre o poder da sua transformação, do seu crescimento espiritual, da sua fé inabalável. Quando você se mantém firme no propósito divino, você se torna um reflexo dessa grandeza. E um dia, os que duvidaram de você vão ver e será claro para todos que o plano de Deus nunca falha. Agora, eu te convido a refletir. O que você aprendeu com a dor do desprezo? Como está reagindo a isso? Está buscando forças em Deus? Está acreditando no plano que Ele tem para você? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo, porque sua história também pode inspirar outras pessoas a se levantarem e seguirem em frente. Quando você está diante do desprezo, é comum se sentir só, perdido e até mesmo questionando se tem algum valor.
O mundo, com seus olhos materiais e superficiais, muitas vezes falha em ver o que está em seu coração. As pessoas podem não perceber a profundidade do que você carrega, mas Deus sempre vê além. Ele vê o que está em sua alma e conhece o caminho que você deve trilhar. E mais importante, Ele já está trabalhando para cumprir o plano divino em sua vida, muitas vezes de maneiras que você ainda não consegue compreender. Isso pode ser difícil de aceitar quando tudo ao seu redor parece estar em ruínas. No entanto, é nesses momentos de maior fragilidade que as mudanças mais profundas acontecem. Às vezes, o desprezo é uma ferramenta que Deus usa para nos conduzir ao nosso verdadeiro propósito, a um caminho de transformação e autodescoberta. Como uma joia bruta que precisa ser lapidada, nós muitas vezes precisamos passar por momentos de rejeição e dor para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Olhe para as histórias de grandes líderes espirituais, ou até mesmo para pessoas que você conhece e que superaram grandes dificuldades. Todos eles têm uma coisa em comum. Eles foram rejeitados de alguma forma, mas, ao invés de se renderem ao sofrimento, eles encontraram forças nas adversidades e seguiram em frente. Eles perceberam que o desprezo dos outros não tinha poder sobre quem eles realmente eram. Eles entenderam que Deus estava trabalhando por trás das cenas para transformar cada dificuldade em uma oportunidade de crescimento. Quando você começa a olhar para os momentos de rejeição com essa perspectiva, a dor da experiência se transforma. Você já não sente mais a necessidade de buscar a aprovação dos outros. Você começa a confiar no plano divino, sabendo que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus está operando em sua vida. E o mais incrível é que Ele nunca nos deixa sozinhos nessa jornada. O deserto que você atravessa pode ser árido e difícil, mas é nesse deserto que você encontrará o maná, aquele alimento divino que vai te fortalecer e guiar até a sua terra prometida. Se você se sentir tentado a desanimar ou a duvidar de si mesmo, lembre-se disso. Os maiores milagres acontecem quando menos esperamos. E muitas vezes, o que parece ser um fim é, na realidade, um novo começo. Quando você se aproxima de Deus, Ele começa a revelar o que está sendo preparado para você. E pode ser que aquilo que você pensou ser uma rejeição tenha sido, na verdade, o caminho para a sua verdadeira libertação espiritual. Essa mudança de perspectiva exige coragem. Coragem para olhar para dentro de si e reconhecer o que precisa ser transformado. Coragem para acreditar que Deus tem algo muito maior em mente para você, mesmo que isso não esteja claro agora. Coragem para se desapegar das expectativas do mundo e se entregar completamente ao plano divino. E então, o desprezo deixa de ser uma ferida e se torna um símbolo da sua superação. Porque quando você age com fé, com confiança no que Deus está fazendo, você se torna mais forte, mais confiante e mais preparado para aquilo que Ele tem reservado para você. A transformação não acontece da noite para o dia, mas ela começa dentro de você, à medida que você escolhe confiar, acreditar e seguir em frente, independentemente do que os outros pensam ou dizem. Agora, eu convido você a se permitir sentir essa transformação. Olhe para o que está acontecendo em sua vida com uma nova perspectiva. O que você está aprendendo com cada momento de dor. O que está crescendo dentro de você. Não tenha medo de ser quem você é. O plano de Deus já está em ação. E quem te desprezou vai sim se arrepender. A transformação que vem com a rejeição, embora difícil, abre portas para uma nova forma de viver, mais conectada com a essência de quem somos e com o propósito divino. Mas como podemos viver essa mudança de forma prática? Como podemos, no meio da dor e do desprezo, encontrar a força necessária para agir e nos transformar espiritualmente? A resposta está em buscar a conexão com Deus em cada momento da nossa vida, não apenas nas horas de oração ou meditação, mas nas pequenas atitudes diárias, nas escolhas que fazemos a cada passo. Conectar-se espiritualmente não significa simplesmente rezar ou meditar por alguns minutos durante o dia. A verdadeira conexão acontece quando você permite que a presença divina guie suas ações, suas palavras, seus pensamentos e até seus sentimentos.
Quando você começa a agir com fé e confiança no plano divino, não importa o que o mundo à sua volta diga. Você sabe que está cumprindo o propósito que Deus desenhou para você, e isso é libertador. Por exemplo, quando alguém te despreza, você tem a oportunidade de responder de duas maneiras: com raiva, com rancor, querendo se vingar ou mostrar que o outro estava errado. Ou você pode escolher a paz interior, a calma que vem do entendimento de que o desprezo do outro não define quem você é. Essa é uma decisão diária, uma escolha que você faz constantemente. E a força verdadeira vem quando você escolhe não reagir com negatividade, mas com serenidade e confiança no que Deus está fazendo em sua vida. Buscar a conexão espiritual também significa estar atento às pequenas coisas, aos sinais e às lições que surgem em seu caminho. Muitas vezes Deus nos fala de forma sutil, seja através de um sonho, de um encontro inesperado ou até mesmo de uma sensação interior de paz. Às vezes estamos tão envolvidos na turbulência emocional que não conseguimos perceber essas mensagens divinas. Mas, à medida que você se conecta mais profundamente com o que está acontecendo dentro de si, você começa a perceber que Deus está sempre presente, guiando seus passos, mesmo quando tudo parece incerto. Além disso, viver de forma mais espiritual significa não apenas buscar forças em momentos difíceis, mas também reconhecer as bênçãos que já estão presentes em sua vida. Às vezes, a dor e o desprezo nos fazem focar tanto no que está faltando que esquecemos de agradecer por tudo o que já temos. O simples fato de estar vivo, de ter a capacidade de se transformar e aprender, é uma bênção. E quando você começa a cultivar gratidão, mesmo nas adversidades, você cria um espaço para que o divino atue de maneira ainda mais intensa em sua vida. Quando você vive assim, com conexão espiritual constante, algo poderoso acontece. Você começa a perceber que o desprezo não tem mais o poder de te abalar. E não porque você se tornou insensível, mas porque você entendeu que o plano de Deus para a sua vida é maior do que qualquer opinião ou julgamento humano. Você começa a se sentir cada vez mais forte, mais equilibrado e mais alinhado com o propósito que Ele tem para você. A cada passo dado com fé, a cada momento de confiança em Deus, você se aproxima mais de quem realmente é. Por isso, o próximo passo para você é claro. Busque essa conexão em cada dia, em cada momento. Não importa o que aconteça à sua volta. O que importa é o que está acontecendo dentro de você. A transformação não é algo que vem de fora, mas algo que nasce do seu interior. A verdadeira força espiritual está em como você reage aos desafios da vida. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está ao seu lado, guiando seus passos e abrindo as portas do seu destino. Essa mudança de perspectiva traz consigo a verdadeira libertação. Você já não precisa provar nada para o mundo. A sua vida se torna um reflexo da força divina que habita dentro de você, e as pessoas ao seu redor vão perceber isso. E aos poucos, quem te desprezou vai entender que a sua história está longe de ser uma falha. Ela é uma jornada de superação, de fé e de crescimento. O crescimento espiritual é uma jornada que exige paciência, fé e, muitas vezes, silêncio. Nos momentos em que tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, é natural questionarmos: onde está Deus? Por que as coisas não estão melhorando? Essas perguntas surgem quando enfrentamos dificuldades, mas a verdadeira força espiritual está em saber que, mesmo nos períodos de dor e silêncio, Deus está trabalhando em nós de formas que não podemos ver imediatamente. A fé, nesse sentido, não é sobre esperar que tudo se resolva instantaneamente, mas sobre confiar no processo divino, mesmo quando não entendemos o caminho. Em tempos difíceis, quando as pessoas nos desprezam ou nos rejeitam, a tendência pode ser olhar para fora, buscando respostas e consolo nas atitudes dos outros. Mas o verdadeiro crescimento espiritual ocorre quando começamos a olhar para dentro de nós mesmos. Quando deixamos o coração ser tocado pela mão divina e passamos a entender que, mesmo nas adversidades, há algo sendo preparado em nós. Deus não abandona os seus filhos. Ele está sempre presente, nos guiando e nos fortalecendo, mesmo que sua presença não seja imediatamente aparente. Muitas vezes,
nos vemos tentando encontrar respostas externas para as nossas angústias. Queremos que o mundo nos compreenda, que os outros reconheçam o nosso valor. E isso é humano. No entanto, é fundamental entender que o reconhecimento mais importante não vem de fora. Ele vem de Deus. Quando você começa a aceitar que seu valor é intrínseco, dado por Deus, não importando o que o mundo pense, você encontra uma paz que não pode ser abalado por nada nem ninguém. Olhar para dentro de si e nutrir a própria fé é o passo mais importante na construção de uma espiritualidade forte e resiliente. À medida que você aprende a confiar nos planos divinos, mesmo sem entender todos os detalhes, você começa a se libertar da necessidade de validação externa. Você entende que não precisa provar nada para ninguém, porque o próprio Criador já viu o seu coração e Ele conhece o seu valor. Quando isso se torna claro para você, a dor da rejeição e do desprezo diminui, porque você começa a perceber que a sua jornada não depende das opiniões dos outros, mas do seu relacionamento com Deus e da confiança no plano divino. A fé, portanto, não é apenas uma crença em algo maior. Ela é uma prática diária, um compromisso contínuo de confiar em Deus, independentemente das circunstâncias externas. Nos momentos de dificuldade, é natural nos sentirmos fracos, questionando se seremos capazes de superar. Mas é exatamente nesses momentos que o crescimento espiritual acontece. Quando você se aproxima de Deus, não é porque as coisas estão fáceis, mas porque você precisa de sua força para atravessar a tempestade. Ao longo da sua jornada, você vai perceber que cada desafio, cada rejeição, cada dor é uma oportunidade para crescer espiritualmente. Deus está te moldando, te preparando para algo maior, mesmo que você não consiga ver isso agora. A fé verdadeira é aquela que não se abala nas tempestades, mas se fortalece com cada vento que sopra. E à medida que você se fortalece espiritualmente, você começa a ver o seu valor de uma forma mais clara. Não é o mundo que te define, é o propósito divino que Deus colocou dentro de você que vai guiar cada passo da sua vida. Então, em tempos difíceis, olhe para dentro e pergunte a si mesmo: como estou nutrindo a minha fé hoje? Não espere que as coisas mudem de fora para dentro. O que você precisa, mais do que tudo, é confiar em Deus e acreditar que, no seu tempo, a sua jornada será completada de uma forma que nem você pode imaginar. O desprezo do mundo será substituído por uma visão mais clara do seu propósito, e quem te desprezou vai se arrepender. Porque você, ao se manter firme na fé, vai florescer de maneiras que os outros jamais poderiam prever. Neste momento, você já deve estar percebendo algo poderoso. O desprezo que você experimentou, a dor e os momentos de rejeição não são o fim da sua história. Eles são parte de uma jornada divina, um processo de transformação que te levará a uma nova versão de si mesmo, mais forte, mais sábio e mais alinhado com o seu propósito espiritual. O que parecia um obstáculo intransponível agora começa a se revelar como uma oportunidade de crescimento. E você, aos poucos, começa a perceber que o plano de Deus está em ação em sua vida. Mas como saber que isso é verdade? Como confiar em um plano que, muitas vezes, parece invisível aos olhos humanos? A resposta está na fé. Quando você permite que sua fé em Deus seja maior do que qualquer circunstância externa, você se torna capaz de enxergar além da dor do momento. Você entende que, mesmo no silêncio, Ele está operando. Ele não apenas conhece a sua dor, mas usa essa dor para te moldar para algo maior. E com o tempo, você vai perceber que quem te desprezou realmente vai se arrepender. Não pela vingança, mas porque, ao longo da sua jornada, você vai se tornar algo tão grandioso que o desprezo deles não será mais nada além de um reflexo da sua transformação. Agora é hora de agir. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E deixe seu comentário sobre como essa jornada de superação e fé está tocando sua vida. Lembre-se, você não está sozinho. Todos nós enfrentamos momentos de rejeição e dor, mas o que define nosso destino é como escolhemos reagir a eles. Deus tem um plano para você, e mesmo que você não consiga ver o caminho inteiro, Ele está com você a cada passo.
A transformação começa dentro de você, e o poder de sua fé será a chave para desbloquear tudo o que está por vir. O que parecia um fim é, na verdade, o começo de uma nova história. E quem te desprezou vai, sem dúvida, perceber o quão grandioso o seu propósito realmente é. Acredite, confie e caminhe com fé. O melhor ainda está por vir.